Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui gravar mais uma videoaula, tá? Para o nosso canal, para a gente poder trabalhar e continuar estudando nesses momentos, né, difíceis de pandemia, mas tentando trazer o melhor para vocês. Bom, hoje a gente vai discutir mais um dos muitos, né, pensadores modernos. Um pensador que viveu entre o século XV e o século XVI, tá? Um italiano, se é que nós podemos falar assim, porque ele é de Florença, que tende a ir mais para a região do norte, né, da Itália, é, é, e ele é um pensador que viveu ali, né, no século XV para o XVI, então no início do mundo moderno. Tá? Então, a gente não pode falar bem de uma Itália, porque ainda não existia uma Itália unificada, como nós teremos somente no século XIX. O que nós tínhamos aqui ainda eram os pequenos principados, os pequenos reinos italianos. Nicolau Maquiavel, então, é um homem do renascimento cultural, da Renascença, aquela época tão profícua, né, de produção de conhecimento intelectual, de arte, de ciência e etc. Ele foi filósofo, ele é historiador, ele era poeta, diplomata e músico florentino. Vocês sabem que a Itália, na sua região mais ao norte, ela tende a ser mais pujante, né, mais rica economicamente do que o sul. O sul da Itália tende a ser mais pobre, no geral, nas suas cidades. Então, ele é uma região mais ao norte, mais rica, daquela Itália tão enriquecida, inclusive com as práticas comerciais do próprio Renascimento. Eu coloquei com vocês, para vocês, uma representação, uma pintura de Maquiavel. A gente não tem muitas informações da própria infância de Maquiavel e de quando ele era um homem ainda mais jovem também. Tá? A gente vai ter mais informações, mais relatos, mais material da própria vida adulta do nosso filósofo, pensador florentino. Coloquei ali o mapa para que fique sempre mais fácil para o nosso entendimento. Então, aqui, essa região da Toscana, é que a gente vai ter aqui a região da Florença, tá bom? Está em italiano, né? Eu peguei um mapa, o mapa com os próprios vocábulos em italianos, então aparece para a gente aí Firenze, né, na Toscana. Aqui Roma, mais ao centro, a capital da Roma hoje, né? O sul mais pobre, a região da Sicília, que é uma importante região para a agricultura, e aquele norte aqui altamente industrializado da Itália. Bom, a Itália vai se formar como Estado Nacional lá pelos idos de 1870, 71, no século XIX. Aqui ainda, séculos XV, XVI, a Itália não era unificada. Eram vários pequenos reinos, como vocês podem ver nesse mapa. Esse é o contexto em que nasce, em que vive Maquiavel. E uma das principais preocupações de Maquiavel, coisa que cai muito nos concursos para vocês, é que ele queria manter, de certo modo, a autonomia desses reinos italianos, especificamente, claro, né, de Florença, em relação a outras potências, sobretudo uma potência fronteiriça à Itália, né, ou os reinos italianos, melhor dizer assim, que seria a França, ali já unificada, forte, poderosa, e ao lado também a Espanha. Então, o receio do Maquiavel é como fazer, nas suas obras, com que o príncipe tenha a habilidade política, militar, para conduzir os reinos italianos para que não fossem dominados por outras potências vizinhas, como acabou sendo, inclusive, dominado também pela própria França. Bom, a gente vai usar o material do professor Danilo Marcondes, né, que foi meu professor na PUC, professor exímio, sensacional, que peguei o vocábulo do próprio Maquiavel, do dicionário dele de filosofia. Esse aqui que eu vos apresento, tá? O dicionário básico de filosofia do professor Danilo Marcondes, da PUC do Rio de Janeiro, e do professor Hilton Japiaçu, né, que também lecionou na UFRJ. Bom, nossos autores vão dizer o seguinte: Nicolau Maquiavel é florentino, já vimos isso, foi pensador político original para a sua época. Ele vai trazer inovações importantes, que a gente vai ver aqui algumas delas, e muito influente no renascimento cultural. Autor, né, de alguns dos grandes clássicos da teoria política,
o livro dele, O Príncipe, que eu sugiro, recomendo a leitura. É, para muitos, a principal obra dele, tá? Que ele vai começar a produzir ali em 1513, mas vai ser publicado posteriormente, póstumamente, depois da sua morte, em 1532. Maquiavel foi membro da chancelaria, então ele tinha cargos importantes na Florença, onde ele ganhou experiência política, só que depois ele acabou caindo em desgraça com a família Médici, a que ele queria depois agradar. Tentando agradar os Médicis, é que ele também vai escrever e dedicar a sua obra O Príncipe a Lourenço de Médici. De fato, ele já acaba ficando como um homem aposentado, vamos dizer assim, no interior. Ele tenta voltar à política. E para tentar voltar à política, ele escreve uma obra tentando dar, vamos dizer assim, uma técnica de como Lourenço de Médici faria para manter a ordem nos reinos italianos, sobretudo no reino de Florença. Aqui ele pretende aconselhar, né, como assegurar e como manter o poder político. Então, é uma obra de caráter político. Enquanto o filósofo francês René Descartes não tinha essa preocupação, não queria ter como seu objeto central de estudos a política, muito pelo contrário, né, ele busca teoria do conhecimento e outros assuntos, o Maquiavel está preocupado em como fazer bem a política. Desenvolve uma análise da história de diferentes situações, comparando em que os governantes se apossam do poder ou o perdem, né? E a sua preocupação é, em grande parte, pragmática e empírica. Então, ele aqui se aproxima do empirismo. Quer dizer, ele quer ter alguma coisa que seja útil. O que eu vou mostrar de útil? Ele, inclusive, na dedicatória do Príncipe, ele fala isso, né? Muitos deram para o Lourenço de Médici joias, muitos bens e etc. Eu não tenho nada para dar para ele, então eu vou dar o quê? O meu livro, a minha obra de arte, né? O meu livro para, aspas, organizá-lo, ensiná-lo como manter o poder. Então, ele vai ter uma preocupação muito grande em separar o que é política da moral. Então, ele vai quebrar um pouco aquela moral, aquela tradição cristã muito forte na Itália e no mundo moderno. O governante deve ser implacável em seu objetivo de exercer o poder. É dele aquela frase famosa, né? Faça o mal de uma vez e o bem aos pouquinhos. Por quê? Se eu faço o mal de uma vez, eu arraso, o que tem que fazer de ruim se faz de uma vez só. Mas quando eu faço o bem em doses homeopáticas, pouco a pouco eu ganho a simpatia do povo. Então, isso é uma técnica que o próprio Maquiavel, na sua filosofia pragmática, procura mostrar também para os reis, tá bom? Sua principal qualidade do governante é a virtude. Vamos lá. Que nada tem em comum com as virtudes do cristianismo, que a gente vai ver aqui, né? Não é isso que ele quer mostrar. Se o governante, ao longo do seu reinado, o Maquiavel deixa isso transparecer para a gente. Ele prefere a monarquia, mono, arquia, governo de um só, a uma república. Porque com um homem fortalecendo o poder, centralizando o poder e organizando bem esse poder, ele vai ter mais estabilidade, ele vai ter mais sucesso na sua administração política. Então, que fique claro que o Maquiavel ele prefere a monarquia à república, a coisa pública. Ele não vai ver que o povo é qualificado, inclusive nem o povo francês, nem o povo espanhol. Ele entende que se França e Espanha têm governos mais estáveis, isso se dá em função da boa administração de um bom monarca, de um bom governante. Bom, então, não se pode governar com os valores e a moral do cristianismo. É óbvio que o livro do Maquiavel vai acabar entrando para o index, né? A lista dos livros cuja leitura era proibida aos cristãos, aos católicos. E é óbvio também que os protestantes não liam, né? Não estavam autorizados a ler abertamente O Príncipe de Maquiavel ou qualquer outra obra do nosso pensador. Bom, então ele não pode trabalhar com valores como piedade, como humildade. Não é para ser humilde. De vez em quando,
deve o governante, segundo Maquiavel, ser ímpio, não ter piedade, tá bom? Tratar mesmo com vigor, tá bom? Na visão de Maquiavel, se eu administro como professor, por exemplo, uma turma, né, com meus alunos, 30 alunos, nas salas do Brasil, muitas vezes superlotadas, com 40, 50 alunos. E aí eu tenho naquele grupo uns 3 ou 4 alunos que atrapalham muito o andamento, o bom andamento da nossa aula. Então, eu devo, sem grande preocupação, eu devo queimar aqueles alunos que atrapalham a aula, aqueles poucos, para que o meu objetivo maior, o meu objetivo final, que é que vocês aprendam, que vocês sejam aprovados, que vocês sejam bons cidadãos, eu vou fazer para que aquele grupo maior que me interessa, o objetivo maior, seja cumprido. Ainda que para isso eu tenha que queimar alguns alunos que atrapalham. Então, é uma outra frase famosa de Maquiavel: os fins justificam os meios. Então, qual é o meu fim? Então, é o sucesso do Estado, é o sucesso da minha turma. E para isso, eu tenho que usar como meio, tá? Queimar, minar alguns alunos ou minar alguns membros que atrapalham o bom andamento do meu Estado, então eu vou fazer isso. Não tem problema, porque os fins, o objetivo final, justifica o caminho, os meios que eu vou seguir para atingir esse objetivo. Bom, então ele vai dizer que o governante tem que ter coragem, habilidade, persistência. Então, o que ele pensa como virtude é uma outra ideia de virtude, né? A virtude tem que ser a forma de manter a paz e a estabilidade no principado. Então, ele tem que ficar pronto, né, para a imprevisibilidade da história da humanidade. Eu tenho que estar preparado também para poder me organizar. Um governante virtuoso é aquele que mantém a paz, tá bom? Se tiver que manter a paz ceifando alguns membros da corte, que se ceife, que eu dê conta, que eu dê cabo de algumas pessoas. Não há problema. Devido ao caráter, por muitas vezes, amoral, negar os princípios de moral, né, da moralidade. Então, a moral, a gente já viu aqui em outras aulas, que nós temos no nosso canal, inclusive, a moral, em aulas sobre ética, sobre moral, em aulas que vão discutir essas questões dos valores, a moral ela é instituída numa sociedade. Ela vai dizer para você, a sociedade se impõe ao indivíduo e vai dizer, é assim que você deve se comportar. Esse é o comportamento moral. E vai dizer o Maquiavel, tá? A moral, por exemplo, cristã, vai dizer o Maquiavel, não tem que seguir isso. Se você se preocupar em seguir essa moral, se você for muito bonzinho, você não vai conseguir manter a ordem no seu estado. Por isso que a gente fala muito, né? Olha, fulano de tal é maquiavélico. Essa expressão vai surgir como maquiavelismo, como uma desqualificação do Maquiavel, que na verdade a gente tem que tentar entender dentro do contexto do seu pensamento filosófico, social e político. Eu quero atingir o bem, um fim, mas para atingir isso, eu não posso ser muito bonzinho. Né, com esses valores do cristianismo, compaixão, perdão, né, dar a outra face para quem lhe bate numa. Não é isso que o Maquiavel vai tentar propor aos governantes. Hoje tem sido reavaliada essa ideia de Maquiavel como um homem realmente mau. Não é exatamente isso. O que ele quer é que você organize bem o poder, a administração, para que se atinja o meio, a finalidade. Ele diria mais ou menos assim para a gente, o Maquiavel. Se eu sou um governante e o Estado caminha bem, a economia caminha bem comigo, mas eu tenho um ministro que está roubando aqui e acolá. Então, diria o Maquiavel, nesse caso, passa o pano nisso. Esconde isso, matiza isso, desde que o meu objetivo é uma estabilidade, o crescimento, a repartição dos bens de maneira mais humana e etc. Se eu estou conseguindo isso, essa questão pequena abafa o caso. Tá bom? Seguindo. Vamos, então, pegar aqui. Eu peguei aqui algumas definições, tá bom? Do que seria a virtude e o que seria também, no caso aqui, a fortuna. A fortuna que se diz respeito ao acaso, né? É o que pode acontecer. Que depende do acaso, aparecendo como algo de imprevisível e que acontece de repente. Beleza. Mas o Maquiavel vai dizer o seguinte:
O governante que tem fortuna é aquele que sabe agir frente a uma circunstância. Eu governo o Brasil quando acontece uma crise de uma pandemia, problema mundial, como o coronavírus. Então, eu estou aqui governando e no meio do meu governo aparece um problema com a pandemia. Como eu vou tratar isso? Se eu sou um governante de fortuna, aqui não é simplesmente o acaso, entendam. Eu coloquei aqui a definição, mas de acaso. Para Maquiavel, não. É aquele homem que está no lugar certo, na hora certa. Mesmo que sobrevenha um problema como o coronavírus, eu vou fazer uma boa administração e vou conseguir matizar o problema, eu vou diminuir as mortes, eu vou fazer uma boa política pública, eu vou organizar, né, o meu Estado. Posso dar exemplos para vocês, como foi na Nova Zelândia, como foi na Alemanha, tá? Como foi no Uruguai, nosso vizinho aqui do lado, no Uruguai. E eu não vou deixar que aconteça o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá bom? Em outros estados, onde o número de mortos foi muito grande e, inclusive, proporcionalmente grande. Então, se eu sou um bom governante, que eu tenho a fortuna, como diz o Maquiavel, numa hora em que acontece uma desgraça como a pandemia do coronavírus, eu vou saber trabalhar, eu vou tomar as melhores medidas para poder tirar o país dessa crise nesse momento, né, sofrer menos com ela e conseguir dar uma boa volta por cima. Esse seria, para o Maquiavel, o governante, o príncipe que tem a fortuna. É o homem que está na hora certa, no lugar certo, que sabe trabalhar os problemas. Isso aqui é muito bom, é um argumento muito legal para que nós pensemos, inclusive, uma prova, uma questão, uma redação do Enem. E é óbvio que eu tenho a preocupação que vocês sejam, né, bons cidadãos. O acaso, a gente viu aqui, é aquilo que nós não podemos prever. Só que o bom governante, ele não pode ser, para Maquiavel, refém do acaso. As coisas acontecem, mas eu vou saber como proceder para minimizar o problema e maximizar o que for de melhor para o povo e para o meu governo. Obviamente, o Maquiavel está muito preocupado com isso, tá bom? Então, o governante, para ele virtuoso, como a gente já viu aqui, é aquele que é capaz de manter a paz e a estabilidade, tá? Diante da imprevisibilidade da história, ele também é capaz de manter a paz e organizar bem o seu governo. De fato, é isso que o Maquiavel quer ensinar para o Lourenço de Médici na sua obra O Príncipe. E aí a gente vai ter aqui o conceito de virtude, que a gente já viu, né? Maquiavel, em sua obra, escreveu: feliz aquele que combina o seu modo de proceder com as particularidades do seu tempo. Repetindo, é o homem que está na hora certa, no lugar certo, para resolver aqueles problemas. Uma das tônicas centrais do autor é o fato de que a vida política e a vida moral, por consequência, exigem adaptação. Então, eu não posso ficar preso à moral básica do cristianismo, tá? Segundo Maquiavel. Segundo Maquiavel. Bom, adaptar-se não é ser vencido pela sorte ou pelo acaso, mas sim, na verdade, aproveitar o seu momento. Ter a citação do nosso material, tá bom? Que a gente usa, inclusive, na escola. Aproveitar aquele momento e tirar o melhor proveito dele. Bom, Napoleão, em parte, ao menos no início da sua carreira, é tido como um homem que a gente pode usar como exemplo para entender o que o Maquiavel pensa como virtude e como fortuna. Tá? O Napoleão, vejamos aqui o caso do Napoleão. Isso aqui é um estudo de caso. Tá? Napoleão era um jovem, tá? De família que não era rica, mas que é francês por nascimento. Por pouco ele deixaria de ser francês, mas ele teve a sorte, tá? O acaso sorriu para ele, e no caso dele, ele vai nascer francês, tá? Lá no século XVIII. E Napoleão, ele se envolve, ele vai fazer uma carreira militar, estuda, não é de família rica, mas tem oportunidades, que é importante para o ser humano, ele tem oportunidades, estuda, e vai ter uma carreira de uma ascensão militar meteórica, quer dizer, muito rápida. Tá? E rapidamente ele vira oficial, ele vai ganhando respeito, ele era um gênio militar para as batalhas. Tá? Napoleão não perdia batalhas em condições de igualdade, venceu muito mais do que perdeu. Embora na história da humanidade se marque muito mais nossos insucessos do que os nossos sucessos. Né? Isso nas nossas vidas. Isso é bom para que nós aprendamos a lidar
com as vicissitudes da vida. Das nossas vidas, nós podemos fazer 10 coisas, sendo 9 corretas e uma errada. A tendência é que as 9 coisas corretas que você faça sejam esquecidas e que o teu erro marque. Tá bom? Então é bom para a gente poder pensar o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, com todas as suas vicissitudes. Bom, então ele ingressa na carreira militar, ele vira logo tenente, né? E depois ele vai virar subtenente, perdão, e depois tenente, oficial. Rapidamente ele chega ao generalato, ele vira general. Na época do governo dos jacobinos, no nosso canal, nós temos uma videoaula, mais de uma, sobre a Revolução Francesa. Discutimos, inclusive, Napoleão. Ele vira general durante o governo dos jacobinos, de Robespierre, de Danton, de Marat. E uma vez que ele vira general, ele era um jacobino, ele era um homem ligado à pequena burguesia, às preocupações maiores do povão, dos sans-culottes franceses. Mas aí vem o golpe do Nove Termidor, que tira do poder os jacobinos. Napoleão é preso, ficou preso só por 15 dias, depois é solto. E aí ele vai abandonando os jacobinos e vira girondino. Ele é oportunista, ele é esperto também, né? Não sei se é oportunismo ou expertise. Né? E aí ele vira um girondino. Como girondino, ele vai fazer as suas lutas também, junto, né, pela França. E quando o governo girondino, que dura de 1795 a 1799, entra em crise, Napoleão faz campanhas militares e é vitorioso. E quando o governo está na sua mais aguda crise, o governo girondino, que vem o golpe do 18 Brumário, em que a alta burguesia da França não conseguia estabilizar o país, tinha revoltas camponesas e tinha revoltas da nobreza. Estava o caos na França. E aí Napoleão lutava no Egito. Ele vai no Egito e conquista parte do Egito. É a frase do Napoleão, né? Soldados, do alto dessas pirâmides, mais de 30 séculos de história vos contemplam. Então, por favor, respeitem os monumentos históricos do Egito. Napoleão estava no Egito na sua campanha militar, ele é chamado às pressas à França. E chamado pela burguesia, porque o povo gostava dele. Ele tinha origem popular. Mas também a alta burguesia gostava dele. Ele virou um general burguês, fechado com os girondinos, com a alta burguesia. A alta burguesia dá um golpe, é o alto golpe que se chama, um golpe nela mesma, e isso é complicado, mas é um alto golpe, né? E ela dá o poder ao Napoleão. Ela vem Napoleão, homem que vai resolver os seus problemas. Então, Napoleão, ele é um homem simples, do povo, né, que serve ao exército, tem carreira militar meteórica, vira jacobino quando era conveniente, depois vira girondino, e está na hora certa, no lugar certo, para virar o primeiro cônsul da França. Né? São 3 cônsules, ele vai ser o primeiro cônsul. E depois, em 1802, através de um plebiscito, ele vai virar imperador da França. Bem, depois ele também vai ter os seus reveses, a sua própria vida, mas o Napoleão, ele encarna isso nesse primeiro momento da sua vida, o que o próprio Nicolau Maquiavel fala. Ele é um homem que tem a virtude, tá bom? É um homem que consegue agir para poder manter nas circunstâncias a coesão da própria França, tá bom? Para muitos franceses, Napoleão é muito, muito admirado, e ele também é o homem da sorte, né, da fortuna. Ele está na hora certa, no lugar certo, e vai virar cônsul e depois imperador da França. Então, quando o Maquiavel escreve O Príncipe, ele quer mostrar para o Lourenço de Médici como fazer para poder manter a ordem, tá bom? Tiver que fazer o mal, que se faça. Para a gente poder fechar, vamos falar aqui uma frase famosa também, né, do Maquiavel, que ele vai dizer, né? Os fins justificam os meios. Então, se eu tenho uma finalidade maior, o meio que eu vou usar é menos importante. O mais importante é o objetivo que eu quero alcançar. É a receita que o Maquiavel dá para o Lourenço de Médici. Faça o mal de uma só vez e o bem aos pouquinhos, porque assim o povo vai ter simpatia, o povo vai gostar de você, tá bom? E ele vai dizer, por final, também o seguinte: se só tem uma opção, que o povo goste de você ou que o povo tenha medo de você, é melhor que o povo tenha medo de você, vai dizer Maquiavel. E aí eu peço licença para a gente poder fechar lendo uma
pequeno trecho que vai trabalhar essa questão aqui do Maquiavel, tá? Isso é Maquiavel falando no Príncipe, no capítulo 18, tá, da sua obra. Alguém pode fazer esta generalização sobre os homens. Eles são ingratos, inconstantes, mentirosos e enganadores. Eles evitam o perigo e são gananciosos pelo lucro. Enquanto você os trata bem, eles serão seus. Eles derramariam o sangue deles por você. Arriscariam suas propriedades, suas vidas, seus filhos, tão somente, enquanto o perigo é remoto. Mas, quando você está em perigo, eles se voltam contra você. Homens temem menos prejudicar alguém que se faz amado do que alguém que se faz temido. Então ele vai dizer o seguinte, fecha aspas, né? Nicolau Maquiavel, no Príncipe, capítulo 18. É melhor que o povo tenha medo de você do que o povo ame você, do que o povo goste de você. Seria melhor que o povo te amasse e tivesse medo de você ao mesmo tempo. É um paradoxo. Que o povo te ame e tenha medo. Mas, se tiver que ser um dos dois só, é melhor que o povo apenas tenha medo de você. Por quê? Na hora do sufoco de Maquiavel, o povo, se ele tem medo de você, ele não vai te colocar no fogo. Ele vai ter medo. Mas se ele só gosta de você, entre ele se queimar e queimar você, ele não tem dúvida, tá? Ele vai te colocar no fogo. Ele vai expor você. Então é bom que o povo tenha medo de você. Nicolau Maquiavel. Muito bom, meus queridos. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana a gente vai continuar nosso conteúdo com a filosofia moderna. Um grande abraço a todos vocês, tá bom? Paz e bem. Aqui no final, eu coloquei para vocês aqui quais são, né, as obras de misericórdia e quais são as obras, né, temporais e as obras espirituais do cristianismo católico, para vocês poderem entender e fazer a comparação daquilo que o Maquiavel não vê como caminho. Tá? Para mim, pode ser o caminho esse aqui. Para o Maquiavel, o caminho não é isso. Se o governante legislar e governar com os valores da moral do cristianismo, ele não vai conseguir ser bem-sucedido. Um grande abraço a cada um de vocês, paz e bem, e até a próxima aula, na próxima semana. Tchau, tchau, meus queridos.